Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe para você que tá ligadinho no canal. E o Vasco aciona o Santos, cobrando uma dívida milionária pelo lateral direito Natan. Você vai saber quanto que o Santos deve ao clube carioca e o que pode acontecer caso o Santos não pague esses valores ao Vasco. Vamos falar também sobre mais uma polêmica envolvendo o Natan, hein? Áudio vazado do lateral direito do Santos. E tudo sobre Santos e Blooming. O Turra falou que pode colocar um time alternativo. Vamos debater sobre isso. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros e o Natanzinho, hein? Mamãe! Meus amigos varandeiros, agora tem um áudio vazado do Natan que está bombando nas redes sociais. O Natan falando que realmente, né, acabou ali tendo um problema com os torcedores na balada, que realmente ele estava ali cercado de seguranças e que se pegasse alguma coisa para ele, os caras também iam para cima, enfim. É o Natan, né? Num linguajar bastante popular, o Natan, enfim. É um jogador que não tem o menor perfil, né, para jogar no Santos Futebol Clube. Agora, volto a dizer, né? A responsabilidade de quem contrata o jogador, né? Qual processo de contratação foi feito? Será que foi analisado as características do jogador, né? O comportamento do jogador? Tudo isso hoje é possível, né? Perceba as contratações dos times da Europa, quando chegam aqui no Brasil, né? É feito um raio-x do jogador, né? Comportamental, técnico, físico, tático, enfim. E aí, o Andrés Rueda se gaba ao falar do processo de contratação do Santos, que não conseguiu enxergar, né, esse problema de comportamento do Natan, que não errou uma vez, né? O Natan errou uma vez, duas, três, quatro, pediu música no Fantástico e ninguém fez nada. Enfim, tá aí, né? Agora tem o áudio dele falando, enfim, confirmando que estava na balada. Aliás, as imagens são claras, né? Que ele esteve na festa do Rodrigo. Ele confirma no áudio, disse que a torcida chegou nele ali, enfim, pediu esclarecimentos e ficou nisso, tá certo? Agora, falando sobre Natan, o caso Natan, o buraco é muito mais embaixo, né? Isso porque o Santos deve ainda um valor importante ao Vasco da Gama pela compra do Natan junto ao Boa Vista de Portugal. Para vocês entenderem, o Santos pagou, o Natan custou ao Santos Futebol Clube cerca de 11 milhões de reais. O Boa Vista de Portugal tinha uma dívida com o Santos Futebol Clube referente àquele zagueiro equatoriano Poroso. Lembra do Poroso, que era chamado zagueiro do Pérez, que não jogou no Santos Futebol Clube? Pois bem, esse jogador acabou rescindindo o contrato com o Santos Futebol Clube, só que o Santos manteve um percentual do passe do Poroso. Ele foi para o Boa Vista, jogou bem no Boa Vista, inclusive a última Copa do Mundo, o Poroso jogou pela seleção equatoriana, e o Boa Vista vendeu o Poroso para um outro clube. Portanto, o Santos tinha um valor a receber desta negociação. Só que o Boa Vista não repassou esse valor ao Santos. Como o Santos comprou o Natan, o que foi feito? Foi feito um abatimento. O Santos abateu cerca de 4 milhões de reais, que era o valor que o Boa Vista tinha a repassar ao Santos Futebol Clube. Só que sobraram 7 milhões. E dentro desses 7 milhões, acabou sendo envolvido aí o valor que o Vasco tinha a receber do Boa Vista quando o Natan foi para Portugal. Ou seja, foram 3 times envolvidos na negociação do Natan. Vasco da Gama, que é o clube formador, Boa Vista, que comprou o Natan, mas não pagou ao Vasco da Gama, e o Santos, que naquele momento trazia o Natan. O Vasco iria receber os 7 milhões do Santos Futebol Clube. Só que o Santos não pagou o Vasco da Gama e se comprometeu a pagar este ano. E aí, nesse meio tempo, o Vasco da Gama levou emprestado o Juan Seco e também o Carabarral, mas por um valor bem baixinho de empréstimo, que abateria, reduziria este valor de 7 milhões de reais. Enfim, o Santos precisa pagar quase 7 milhões ao Vasco da Gama pelo jogador Natan. E o Vasco, cobrando esse valor, né? Acionou o Santos na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD,
cobrando essa dívida. E o Santos agora vai ter que responder e resolver essa situação o mais rápido possível com o Vasco da Gama, com risco de tomar um transfer ban e não poder inscrever novos jogadores contratados na próxima janela, caso o Santos seja punido. Então tá aí, além do problema extracampo do Natan, né, o fato de o Natan ter sido multado e não jogar mais pelo Santos Futebol Clube, o Santos agora enfrenta um problema financeiro ocasionado no momento da contratação do Natan. É mais uma irresponsabilidade financeira do presidente Andrés Ueda. Contratou um baita mico e vai ter que pagar. Veja, quando o Rueda chegou ao Santos Futebol Clube, ele questionou muito as contratações do passado de Leandro Damião e também do Cueva. E a pergunta que fica para todos vocês: quantos Cuevas e Leandros Damiões o Rueda contratou no Santos Futebol Clube, hein? Que coisa, hein? Quanta coisa errada fez o presidente Andrés Ueda ao longo de 2 anos e meio, hein? Que bom que tá acabando, porque se tivesse mais um ano aí pela frente, que coisa. O Rueda realmente fez alegria de jogador ruim no mercado. O que ele trouxe de jogador ruim para o Santos Futebol Clube é uma barbaridade. Meus amigos varandeiros, falar um pouquinho sobre campo. Olha, o Santos deve ter um time misto, um time alternativo na partida contra o Blooming na próxima quinta-feira na Vila Belmiro. É isso mesmo. O treinador Paulo Turra, apresentado na tarde de hoje, confirmou à imprensa que vai colocar um time alternativo. Com isso, os jovens jogadores que treinaram ontem devem receber oportunidades. O Wesley Patati será titular na partida de quinta-feira. Jogadores como Miguelito e Ivonei, que não vinham sendo tão bem aproveitados, podem começar a partida como titular. Cadu pode ser a novidade na lateral direita. E o Santos, que vai realmente colocar esta molecada, jovens jogadores para jogar numa partida que não vale absolutamente nada. E o treinador Paulo Turra entende que o jogo decisivo do Santos é contra o Cuiabá no próximo domingo. Olha, na minha opinião, o Turra acerta claramente, né, em utilizar a partida contra o Blooming como teste. O jogo não vale nada. E neste momento, com a janela ainda fechada, nós temos aí 6 dias para a reabertura da janela e nenhum nome foi anunciado. Informação importante, hein? Eu recebi uma informação que pelo menos 2 jogadores já estariam apalavrados com Paulo Roberto Falcão. 2 jogadores. Um deles, né, seria um jogador que disputou o Mundial Sub-20 na Argentina. Não tem uma confirmação de qual país é esse jogador, mas um dos jogadores que já estariam apalavrados com o Santos Futebol Clube é um jogador que disputou o Mundial Sub-20 na Argentina. Vamos aguardar. Espero que o Santos não repita o que vimos nas últimas janelas, onde foi preciso reabrir a janela para que o Santos pudesse ir ao mercado. Neste modelo, o Santos perdeu cerca de 10 dias em contratação, né? Então espero que o Santos já tenha trabalhado para que no dia 3 de julho consiga somente anunciar o jogador, inscrever o jogador e que ele comece a treinar a partir deste momento, já visando o Campeonato Brasileiro, que é o que sobrou para o Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, não esqueça, hein? Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera. Tchau!